Muito boa noite a todos, é um prazer estar com todos vocês mais uma vez no canal Sementes da Verdade. Okay, good evening everybody. It's a pleasure to be here with you once again in the channel Sementes da Verdade, and I welcome Cameron. Okay, how are you, Cameron? I'm very well, thank you. Welcome. Thank you. Okay, it's a pleasure to have you here for the first time. My apologies for the problems we had connecting. Hopefully, by God's grace, everything will be well from here. Sim. Nós tivemos um pequeno problema de conexão aí, atrasamos um pouco, mas agora está tudo ok, né? Também com áudio. Eu gostaria de apresentar, so I would like to present, okay, Cameron for you that don't know Cameron. A lot of people here in Brazil know Cameron, okay? But I'm going to present Cameron for you. First, I'm going to talk in Portuguese, and after that, I'm going to talk in English, okay? So, Cameron ele é australiano, ele prega há 20 anos. Ele começou a estudar a mensagem de Cristo, nossa justiça, no ano de 2002. Mas a verdade permaneceu somente em sua mente. Até que ele teve uma crise pessoal em 2008. Então, ele não estava encontrando respostas em lugar algum. E ele foi conduzido por Deus a estudar os escritos de dois homens que pregavam a mensagem especial já nas últimas décadas de 1800. Todos nós conhecemos aqui no Brasil. A.T. Jones e E.J. Wagner. Nós conhecemos a mensagem de 1888. Foi lá que ele encontrou as respostas que ele estava tão necessitado. E verdadeiramente ele pode dizer como Jeremias, lá no capítulo 15, versículo 16. De Jeremias ele disse assim: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. So Cameron, I present you your very brief biography that you sent me. I think that's not necessary to talk in English now, but I would like that you say something for us here in Brazil. We know you by your book, okay, Heralding the Loud Cry. That's a book very known here. It was translated into Portuguese. Okay, a lot of people is reading the book, and thank God for that. Okay, a lot of people is knowing the true righteousness by faith. Okay, and it's transforming lives here in Brazil. Thank you very much. God bless you. Thank you, brother. Thank you for sharing that testimony. They are, in that book, are actual sermons that I preached when I was first learning the message and then in the following years. So they were very fresh, very hot off the press, as we say in English. You need to translate, brother. My apologies, I forgot. Ok. So, eu falei um pouco sobre a questão do Cameron. Aqui no Brasil ele é conhecido pelo livro Anunciando Alto Clamor, Luz Progressiva de 1888, que já foi traduzido para a língua portuguesa. Muitas pessoas estão lendo, está transformando vidas, estão entendendo a mensagem de 1888. Ele falou que ali tem vários sermões lá do início, né, de quando ele estava aí, entendeu bem essa mensagem e que ele realmente colocou nesse livro e que é uma bênção, né? So, Cameron, today or tonight we are going to talk about righteousness by faith and the end of times, okay? And I'm going to share your slides, and if you want to start, but before we start, let's pray, okay? Could you pray for us, please? And you will translate, brother? Yes. Okay. Our loving Father in heaven, Deus que estás nos céus, we thank you for this opportunity that we have this evening to study your word. Nós agradecemos por essa oportunidade que nós temos esta noite para estudar a tua palavra. I ask, Father, that you will have your blessing upon everyone's internet connection.
Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão conectadas. I ask that you will bless what we study, that your Spirit may be present with each one of us to teach us. Eu peço que o Senhor abençoe o que nós vamos estudar, que o seu Espírito esteja conosco e nos ensine a cada um de nós. Father, we ourselves are very weak, we are very needy, and we need you to have mercy upon us. Senhor, por nós mesmos somos muito fracos e precisamos do Senhor nesta noite para nos ensinar. We are trusting that your promise is that if we come before you to ask for grace in time of need, you will hear and you will answer. Nós confiamos nas suas promessas que serão cumpridas. Nós estamos aqui para que essas promessas sejam cumpridas em nós. Nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. And I ask, Father, that if anything that we hear this evening is hard for us to hear, Então eu peço, Senhor, que nós tenhamos nossos ouvidos abertos para receber a sua mensagem nesta noite. that you will give us a heart that is soft and is willing to go back over the message and maybe study it again for ourselves. Que o Senhor, por favor, nos ajude a entender essa mensagem e que nós possamos voltar a estudar essa mensagem novamente por nós mesmos. We thank you for such a precious message. Nós agradecemos por tão preciosa mensagem. We thank you so much for the story of your son. Nós agradecemos muito pela história do seu filho And what you have done for us through him. e o que o Senhor fez por nós através dele. Open our minds, I pray, in Jesus' name. Abra as nossas mentes. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. We shall commence then. First, I would like to read a very well-known statement from Ellen White. Então, primeiro eu gostaria de ler uma citação muito importante de Ellen White. And all of my statements are in Portuguese, and so our brother can read them without me having to read them. Então, todos os meus slides estão em português e o irmão Valdomiro pode ler, então, para vocês. Então, Testemunhos para a Igreja, para Ministros, e Obreiros Evangélicos, página 191, que diz o seguinte: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. We continue reading. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. We continue. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. So what I would like to do now is emphasize certain things that Ellen White has said in this statement. Então, o que eu quero fazer agora é destacar algumas questões que Ellen White fez nesta passagem. If we come back to the very first sentence, we read this one again. Se nós voltarmos para a primeira frase, nós vamos ler novamente. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Now, I want to connect this particular statement with a statement at the very end. Se eu conectar essa primeira frase com
o período final dessa mensagem que diz: esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Okay. Now, the first thing I want to identify is I want to make a connection here. Então, eu quero fazer agora, identificar algo. Eu quero fazer uma conexão aqui entre o período inicial e o período final da citação. In the first part, she talks about a very specific message, the message that God sent through Wagner and Jones. Aqui ela fala sobre uma mensagem específica, uma mensagem que Deus enviou através do Wagner and Jones. And then she says, this is the message that God commanded to be given to the world. Então ela diz, esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. And so the first point that we want to consider Então o primeiro ponto que nós devemos considerar is this. é este. Se não é a mensagem de Jones e Wagner, não é a mensagem que Deus ordenou ser dada ao mundo. Se não é o que eles ensinaram, não é a mensagem do terceiro anjo. Como se o que alguém está ensinando é a sua mensagem, como sabemos se o que alguém está ensinando é a sua mensagem ou não? Apenas estudando os seus escritos para nós mesmos. So this is the first thing I want to identify. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de identificar, de considerar. In the quote that we just read from Ellen White, she is very specific in respect to which message God commanded to be given to the world. Então essa questão aqui que nós identificamos se refere à mensagem específica que Deus mandou, ordenou que fosse dada ao mundo. But as it says here, if we don't study the message for ourselves, how do we know if the message that me or others are teaching is the message or not? Mas se nós não estudarmos a mensagem por nós mesmos, como que nós saberemos se essa mensagem foi dada por Deus ou não, se não estudarmos por nós mesmos esta mensagem? Good question. Okay, the next thing I want to identify is here. Então, o próximo ponto que eu identifico está aqui. In these parts that are highlighted in yellow. Essas partes que estão aqui destacadas em amarelo. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Okay, here it is talking about the righteousness of Christ. Aqui ela está falando simplesmente da justiça de Cristo. And we are all invited to receive it. E nós somos convidados a receber a justiça de Cristo em nós. But notice that the righteousness of Christ is a practical reality. Mas notem que a justiça de Cristo é uma realidade prática. Transmitiendo, no imputado. Transmitida, não imputada. Thank you, brother. I was trying. Spanish, I can do. That's okay. Very good. The other thing I want to identify is it is a gift. Outra coisa que eu quero identificar é um dom, um presente. Okay. And this gift is manifest through obedience to all the commandments of God. Esse dom é manifestado através da obediência a todos os mandamentos de Deus. Okay. So the second point we want to consider is this. Então, o segundo ponto que nós devemos considerar é este. Se Now não é a this mensagem... means Yes. A justiça de Cristo é um dom. A justiça de Cristo é comunicada, não imputada. let's just spend a bit of time on point 2. Ok. Let's see. Vamos ver o número 2. A justiça de Cristo é um dom. This means that there is nothing that we can do
to earn it. Então, isso significa que não há nada que nós possamos fazer para ganhá-la. And this means that the righteousness of Christ is not related to our own good works. Então, significa que a justiça de Cristo não está relacionada às nossas boas obras. Okay. Second thing we want to take note of. Então, a segunda coisa que nós vamos ver aqui, a justiça de Cristo é comunicada, não imputada. So the righteousness of Christ is a practical reality. Então, a justiça de Cristo é uma realidade prática. And the fourth point, O ponto 4, a justiça de Cristo é sua própria obediência prática em nossa vida. it is his own obedience. The very obedience that was in his life is that which is manifested in our own lives. É a sua obediência. A exata obediência que foi manifestada na vida de Cristo tem que ser manifestada ou manifesta em nossa vida. Okay. Now, she also said that the preaching of this message will be accompanied with the outpouring of the Holy Spirit. E ela também disse que essa mensagem seria acompanhada com o poder, derramamento do Espírito Santo. E nós temos uma pergunta aqui. Entonces, and so then we have a question. Então nós temos uma pergunta. Qual é o derramamento do Espírito Santo? The answer here in a quote from Ellen White. Então eu respondo aqui através de uma citação de Ellen White, de Desejado em Todas as Nações, página 568, que diz o seguinte: a comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. And so the promise is that in these last days, through the outpouring of the Holy Spirit, então a promessa é que, a não ser que essa mensagem seja através da comunicação, do derramamento do Espírito Santo, the life of Christ will be manifested before the world in a very powerful way. Então, através do derramamento do Espírito Santo, a vida de Cristo será manifestada em nós de uma maneira poderosa ao mundo. Another question. Temos mais uma pergunta. Qual foi a obediência na vida de Cristo que ele irá transmitir a nós? What was the life of Christ? What were those good works, those works of righteousness that were in his life? Quais foram as obras de justiça que aconteceram, foram realizadas na vida de Cristo? When we understand that, we can understand what the righteousness is that he will live in our life. Quando nós entendermos isso, nós entendemos qual a justiça que se manifestará em nós através das obras de Cristo. As Seventh-day Adventists, we talk very much about the law of God and the 10 commandments. Como Adventistas do Sétimo Dia, nós falamos muito sobre a lei de Deus e os 10 mandamentos. And so when we talk about the life of Christ and his righteousness, we naturally assume that we are talking about the 10 commandments. Quando nós falamos sobre a vida de Cristo e quando nós falamos sobre a justiça de Cristo, nós dizemos que nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, a lei de Deus. And many who are teaching the message of 1888 are teaching the message in the context of obedience to those 10 commandments, a life without sin. Muitos que estão pregando a justificação pela fé de 1888 estão pregando que isso é a obediência a todos os mandamentos de Deus e viver uma vida sem pecado. But could it be possible that we have not correctly understood the subject of righteousness and obedience?
Mas seria possível que nós não entendemos totalmente could you repeat the last part, please? The subject. Have we misunderstood what is righteousness and obedience? Será que nós entendemos mal o que é justificação pela fé e obediência? There are many ways we could define obedience. Há muitas maneiras como nós podemos definir obediência. Some people define obedience as a vegetarian or a vegan diet. Algumas pessoas definem obediência como ser vegetariano ou vegano, vegetariano estrito, Or a specific way of wearing our clothing. ou a maneira específica de se vestir. We might think that obedience is keeping the Sabbath or going to the prayer meeting. Algumas pessoas dizem que é guardar o sábado ou ir à igreja, Or not saying bad words. ou não falando palavras más ou palavrões que seja. Or not looking at that woman over there. Não posso olhar para aquela mulher, não posso olhar para aquela outra. Or looking at violent movies, or many different ways we can define obedience. Não posso assistir filmes violentos, ou de outras maneiras não podemos até definir o que significa obediência. Now, I am not saying that we do not need to be careful in these areas. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser cuidadosos em relação nessas áreas. But what I will say is that if we are focusing on these things, mas o que eu estou dizendo é que nós estamos nos focando nessas coisas. And we are thinking that our salvation is dependent on us doing or not doing these things. E achando que a nossa salvação depende em fazer ou não fazer essas coisas. Then we have actually got our priorities wrong. Então, dessa maneira, nós realmente entendemos essa questão de uma maneira errada. Now, as I realize this may sound a bit strange to some of you. Isso parece soar estranho para alguns de vocês. But be patient. Let us continue in our study and things will become clear. Mas fiquem calmos, pacientes e vamos continuar o nosso estudo que vocês vão entender o que eu estou falando. One of the problems is that we make the same mistake that the Pharisees made. O problema é que nós cometemos os mesmos erros que os fariseus cometeram. Now, Christ spoke to them here in the book of John. It is related to us. Então, quando Cristo falou com os fariseus aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 39, isso está relacionado a nós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Now, the Pharisees were searching the Scriptures. Então, os fariseus estavam pesquisando, estudando as Escrituras. What for? Mas para quê? They were actually searching the Scriptures, trying to find more laws, more requirements, so that they could obey them. Eles estavam procurando ali mais leis, mais requerimentos, exigências para eles poderem obedecer a elas. And they thought that by obeying them, they would then have eternal life. Eles achavam que por obedecê-las, então eles teriam a vida eterna. They didn't realize it was Christ who was in the Scriptures. Eles não perceberam que era Cristo fazendo isso nas Escrituras. Salvation only comes through Christ. Salvação somente vem através de Cristo. Many today are doing the same thing with the writings of Ellen White.
Muitos estão fazendo a mesma coisa com os escritos de Ellen White. They are searching her writings, especially the compilations, looking for more and more laws that they can obey. Eles estão buscando os livros de Ellen White nas compilações por mais e mais regras para obedecer. Because they think that is how to be saved. Porque eles pensam que é assim que eles serão salvos. I'm sure you're familiar with these people who open these compilations, say, Ellen White said this, and yeah, they have laws for everything. Então, eu encontro muitas pessoas que falam que Ellen White falou isso, então vamos fazer isso. I was in a very legalistic church for 12 years, and that was my experience. Eu estava em uma igreja há 12 anos e essa foi a minha experiência. And it was the hardest and the most miserable time of my life. Foi um dos tempos mais miseráveis da minha vida. And the only thing that brought me out of that was the message of 1888. E a única coisa que me tirou desse contexto foi a mensagem de 1888. One thing we learned from the message of 1888 Uma coisa que nós aprendemos da mensagem de 1888 is that if we get the true priority of the message correct, se nós entendermos a verdadeira prioridade da mensagem correta de 1888, all of the obedience that we need will come naturally to us. toda a obediência que nós precisamos virá naturalmente para nós. And there are people who disagree with this statement. E há pessoas que discordam dessa afirmação. But I know many who have studied the message more deeply and would say the same thing. Mas eu sei que muitos estudarão a mensagem com profundidade e falarão a mesma coisa. Now here, another scripture. Então, aqui nós temos mais uma citação, está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. This is all we need to do. Isso é tudo que nós precisamos fazer. Look for the kingdom of God. Search for the kingdom of God. Ok, procurar pelo reino de Deus. And the message of 1888 tells you where that is. E a mensagem de 1888 diz aonde que ele está. Christ himself said the kingdom of God is within you. Jesus mesmo disse, Cristo disse que o reino de Deus está aqui em nós, nele. Sorry. And we are to search for his righteousness. Então nós precisamos procurar por sua justiça. Now, if we dedicate our lives to his righteousness, então, se nós dedicamos a nossa vida à sua justiça, and searching for its fulfillment in our lives, e procurar que isso se cumpra em nossas vidas, everything else that we need will come naturally into our lives. Tudo o que nós precisamos virá naturalmente para a nossa vida. And this is obvious. Isso é óbvio. Because if we let Christ live his life in us, porque se nós deixarmos Cristo viver a sua vida em nós, then he will bring everything into our lives, all that obedience we need, in his own time and in his own way. Então ele trará tudo o que nós precisamos, a sua obediência no seu tempo certo e da sua maneira. The gospel was never supposed to be a burden.
o evangelho nunca deveria ser considerado um fardo. The problem is that we keep falling back into the idea that our salvation depends on our obedience to the Ten Commandments. O problema é que nós ficamos voltando à ideia de que a obediência, a nossa salvação depende da nossa obediência. We forget that salvation is only through Christ. Nós esquecemos que a salvação é somente através de Cristo. And all of the obedience we need, He will work that in and through us. E toda a obediência que nós precisamos, Ele vai trabalhar em nós e através de nós. So, what I want to understand, what I want for us to understand is what is the righteousness of Christ. O que nós precisamos entender é o que é a justiça de Cristo. Because when we understand that, Porque quando nós entendermos isso, we will actually find that we don't have to push ourselves to do anything. nós entenderemos que nós não precisamos ficar nos esforçando, nos empurrando ali para fazer qualquer coisa. The one thing we do need to push is ourselves to remember these things and to form the habit of yielding ourselves to Christ. Então, a única coisa que nós devemos entender é que nós devemos entronizar essa mensagem da justiça de Cristo e que ela se manifeste em nossa vida de uma maneira natural. Nós devemos reclamar as promessas da justiça de Cristo que se cumprem em nós. Now, what I share with you now in respect to true righteousness E agora nós vamos falar sobre o que é realmente essa justiça verdadeira, essa justificação verdadeira. I want to say that if you find it hard to hear these things, Então, eu gostaria de dizer que se você acha que é duro entender essas coisas ou ouvir essas coisas, it is because you have not correctly understood the message of 1888. sabe por quê? É porque você não entendeu corretamente o que é a mensagem de 1888. If you have understood it, Se você realmente entendeu, you will appreciate what I'm going to share. você vai apreciar o que eu vou compartilhar agora. And so let's ask the question. Então, vamos fazer a pergunta, outra pergunta. Qual é a verdadeira obediência? Vamos a Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. This is what Christ came to do. Isso é o que Cristo pode fazer. Not to destroy the law of the prophets, but to fulfill it. Não destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-la. Now the question is, what is the law and the prophets that he fulfilled? Mas qual foi a lei e os profetas que ele cumpriu? When we hear that word, the law, we normally think of the Ten Commandments. Quando nós ouvimos essa palavra lei, nós somente pensamos nos 10 mandamentos. Agora vamos a Mateus, capítulo 22, versículos 35 a 40, que diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amen. Okay? Christ here summarized the entirety of the law and the prophets. Cristo aqui sumarizou, quer dizer, resumiu o todo do que? Da lei e dos profetas. Love to God and love for our neighbor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. This is what Christ came to fulfill. Isso é o que Cristo veio cumprir. When we look at the Ten Commandments, we see that the first four are summarized in our love to God. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos que os 4 primeiros, eles resumem o quê? O nosso amor a Deus sobre todas as coisas. And the last 6 commandments are summarized as love for our fellow human beings. E os 6 últimos resumem o quê? O nosso amor ao próximo. They speak directly in relation to, they speak directly in respect to our relation with God and our relation with our neighbor. Os 10 mandamentos, eles se referem ao quê? Ao nosso relacionamento com Deus e ao nosso relacionamento com o próximo. Have we realized this? Quando você entender, perceber isso, quando Because, você percebe... because there are many Adventists who shut themselves off from the world and are trying to obey those 10 commandments, not realizing that the one thing that comes right after love to God is love to our neighbor. Porque muitos adventistas do sétimo dia querem obedecer os 10 mandamentos, mas eles não entendem que logo depois de amar a Deus sobre todas as coisas, vem o que? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Now, Adventists are very heavily focused on the 10 commandments, but have they forgotten about the 2? Os adventistas estão muito concentrados nos 10 mandamentos, mas eles se esqueceram dos 2. I think we have. Eu acho que nós nos And esquecemos. this is the part of the message of 1888 that we must teach, but not just in word, in action. Então, essa é a parte da mensagem de 1888 que nós devemos ensinar, mas não somente em palavras, mas em ações. If Christ is going to live in us the same life that he lived, Que se Cristo deve viver a vida em nós, a mesma vida que ele viveu, then we need to understand more about his life. então nós devemos entender mais sobre a vida de Cristo. Vamos a Mateus, capítulo 20, versículo 28, que diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Not to be served, but to serve. Não para ser servido, mas para servir. Are we giving an example of this? Nós estamos dando um exemplo desse tipo de exemplo. I said before that in many ways we are like the Pharisees. Eu disse antes que em muitos aspectos nós somos como os fariseus. Vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 42, que diz o seguinte: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. What did the Pharisees forget?
O que os fariseus esqueceram? What have many Seventh-day Adventists today forgotten? O que muitos dos adventistas hoje esqueceram? The love of God. O amor de Deus. We're very specific in all of these other things, but we are not specific in our love to fellow human beings. Nós estamos concentrados nessas coisas, mas não estamos concentrados no amor ao nosso próximo. It is very easy for us to forget what is the most important. É muito fácil esquecer o que é o mais importante. And so, speaking of the keeping of the commandments, Então, falando sobre a guarda dos 10 mandamentos, speaking of righteousness, falando aqui sobre justificação, justiça, we come to our next verse. nós vamos para o próximo verso. Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Very clear? Muito claro, não é? This is true commandment keeping. Isso é guardar os mandamentos. Love for God and for our neighbor. Amor a Deus e ao nosso próximo. Now let's read another statement from Ellen White. Então vamos ler a próxima citação de Ellen White, que está em O Desejado de Todas as Nações, página 459. Em sua vida e ensinos, Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado ministério que tem sua origem em Deus. Deus não vive para si, criando o mundo, mantendo todas as coisas, e ele está constantemente ministrando em benefício de outros. Faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Esse ideal de ministério confiou Deus a seu Filho. A Jesus foi dado por-se como cabeça da humanidade, para que por seu exemplo pudesse ensinar o que significa servir. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço. Serviu a todos ajudou. Assim viveu ele a lei de Deus. E por seu exemplo mostrou como podemos obedecer à mesma. I hope you're listening. Vamos destacar esta parte. A Jesus foi dado por-se como cabeça da humanidade, para que por seu exemplo pudesse ensinar o que significa servir. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço, serviu a todos ajudou. E destaque aqui em amarelo. Assim viveu ele a lei de Deus, e por seu exemplo mostrou como podemos obedecer à mesma. How did Christ live the law? Como que Cristo viveu a lei? It's there in his example. Aqui está o exemplo. We must obey in the same way. Nós devemos obedecer da mesma maneira. How? Como? Here it is. Aqui está. In La Maria. Serviu a todos ajudou. Devemos fazer a mesma coisa. Yeah. This is how Christ lived the law of God. Foi assim que Cristo viveu a lei de Deus. By serving others. Servindo aos outros. True commandment keeping is to serve others. A verdadeira guarda dos mandamentos é servir aos outros. Now, we all know about this word good works that we all need in our lives. Todos nós sabemos essas boas obras que todos nós precisamos em nossas vidas. I want to share with you a quotation from Ellen White where she defines the good works that God is looking for in our lives.
Então, agora nós vamos ver a citação de Ellen White, e ela define essas boas obras que Deus quer mostrar em nossas vidas. Quais boas obras? Another way to express that is the good works that he is wanting to work in our lives. Outra maneira de expressar isso é que as boas obras que ele quer manifestar em nós, ele quer operar em nós. Essa citação está em Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 24 a 26. Diz assim: tornar-se um batalhador, prosseguir pacientemente na prática do bem, que requer esforço abnegado, é uma tarefa gloriosa, sobre a qual o céu dispensa o seu sorriso. O trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. Orações, exortação e palestras são frutos baratos, frequentemente entrelaçados, mas os frutos que se manifestam em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, são frutos genuínos e produzem-se naturalmente na boa árvore. I recommend that everyone read this particular chapter. It is the second chapter in Testimonies to the Church, Volume 2. Eu recomendo que vocês leiam esse capítulo, é o segundo capítulo de Testemunhos para a Igreja, volume 2. Let's continue in what we're reading for now. Vamos continuar, então, lendo esta citação. Eu tenho destaque aqui em amarelo, ó, o verdadeiro... See, okay. there. Sorry, brother. Yes, we can highlight this point here. The first one is true worship is worshiping with Christ. Yes. O primeiro ponto aqui a ser destacado é o verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. And what are these good works that he's looking for? E quais são essas boas obras que nós estamos procurando fazer? Boas obras no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Vamos em frente, então. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Boas obras são os frutos que Cristo requer que produzamos: palavras amáveis, atos de bondade, de eterna consideração para com os pobres, os necessitados, os aflitos. Quando as pessoas simpatizam com os oprimidos por desânimo e angústia, quando a mão dispensa aos necessitados, são vestidos os nus, bem-vindos os estrangeiros a um assento em sua sala e um lugar em seu coração. Os anjos chegam muito perto e acordes correspondentes ecoam no céu. Cada ato de justiça e misericórdia e bondade produz melodia no céu. O Pai contempla do seu trono os que praticam esses atos de misericórdia. Conta-os como o seu mais precioso tesouro. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Destacamos aqui. Let's just skip to the last paragraph here. Ok, vamos ao último parágrafo, então. Estou familiarizado com pessoas que fazem a profissão de fé, cujo coração está tão encerrado no amor próprio e no egoísmo que não pode apreciar o que escrevo. Pensam apenas na própria vida e vivem só para si mesmas. Sacrificar-se para fazer bem aos outros, prejudicar-se para beneficiar outros, para ela está fora de cogitação. Não tem a mínima ideia de que Deus requer isso delas. And so let's do a quick summary of what we've just read. Então vamos fazer um rápido resumo do que nós acabamos de ler agora. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo.
2. Verdadeiras boas obras que Cristo requer são no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, palavras amáveis, atos de bondade, eterna consideração para com os pobres, os necessitados, os aflitos. Now notice that this is what Christ requires. Então preste atenção que é isso que Cristo requer de nós. Ponto 3. Deus requer que de nós que nós nos sacrifiquemos. Sacrificar-se para fazer bem aos outros. Prejudicar-se para beneficiar outros. Ponto 4. Aqueles que fazem esses atos de misericórdia são contados entre os tesouros mais preciosos de Deus. I said before that some of you might find this a little bit hard to hear. Então, eu disse que alguns de vocês achariam um pouco difícil ouvir isso, um pouco duro ouvir isso. Because there are many people who just want to run away from the world. They want to go to the mountains, build their cabins, and stay there until Jesus comes. Porque algumas pessoas querem fugir do mundo das cidades e correr lá para o campo, ir para uma cabana e esperar a volta de Jesus. But what we are reading is that we cannot hide. Mas o que nós lemos aqui é que nós não podemos nos esconder. Many of us stress about our salvation. Sorry? Many of us stress and we worry about our salvation. Ok. Nós sempre estamos estressados e preocupados com a nossa salvação. But it is actually when we forget about our own salvation and start doing everything we can so that others might be saved that we find peace. Mas quando nós nos esquecemos da nossa própria salvação e fazemos tudo que nós podemos para salvar o outro, é que nós vamos ter todas essas coisas aqui, vamos entender isso. Another quotation from Ellen White. Vamos a uma citação de Ellen White, de Parábolas de Jesus, página 40. Diz o seguinte: pelo lançar da semente no solo, Cristo representa seu sacrifício por nossa redenção. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, disse Jesus, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Assim, a morte de Cristo resultará em fruto para o reino de Deus. De acordo com a lei do reino vegetal, vida será o resultado de sua morte. E todos os que quiserem produzir fruto como co-obreiros de Cristo precisam cair na terra e morrer. A vida precisa ser lançada no sulco da necessidade do mundo. O amor próprio e o próprio interesse têm que perecer, mas a lei do sacrifício próprio é a lei da própria preservação. A semente sepultada no solo produz fruto, e este, por sua vez, é plantado. Assim se multiplica a seara. O lavrador preserva a sua semente lançando-a fora. Deste modo, na vida humana, dar é viver. A vida que será preservada é a que é entregue liberalmente ao serviço de Deus e do homem. Os que, pela causa de Cristo, sacrificam a vida neste mundo, conservá-la-ão para a eternidade. What must happen with our lives? O que acontece com suas vidas? What must we do with them? O que deve acontecer com as nossas vidas? O que nós devemos fazer, então? In the highlighted section. Então, vamos ver o que está em destaque agora, sublinhado aqui em amarelo. A vida precisa ser lançada no sulco da necessidade do mundo. O amor próprio e o próprio interesse têm que perecer. In other words, em outras palavras, we need to stop thinking about ourselves. Nós temos que parar de pensar em nós mesmos. Did Christ think about himself? Cristo pensou dele mesmo? Did he think about his own comforts? Ele pensou no seu próprio conforto? No. He was
sitting on his throne, far away from earth problems, but he couldn't stay there. Ele estava sentado lá no seu trono, longe dos problemas do mundo, e aí ficou lá e tal. Não. Ele His não fez. love for us was too great. O seu amor por nós era muito grande. É muito grande. He left all of that Ele deixou toda a sua glória, tudo aquilo, so that he could come here and do anything that was necessary for our salvation. Então ele pôde vir aqui para poder vir aqui e fazer tudo o que fosse necessário para a nossa salvação. Now reading on again in the next highlighted section. Então vamos ver o próximo destaque nosso aqui então. Mas a lei do sacrifício próprio é a lei da própria preservação. All right? So if we want to be saved, we must dedicate our lives to sacrificing for the sake of others. Se nós queremos ser salvos, nós devemos nos sacrificar para salvar outros, por causa dos outros. And this next section here. Então, o próximo destaque aqui é: deste modo, na vida humana, dar é viver. Many times we think we give, we lose. Muitas vezes nós pensamos, se nós dermos, nós perderemos. No, no, no. In the No. righteousness of Christ, to give is to live. Na justiça de Cristo, dar é viver. How do we preserve our lives? Como que nós preservamos a nossa vida? Está em destaque aqui. Deste modo, na vida humana, dar é viver. A vida que será preservada é a que é entregue liberalmente ao serviço de Deus e do homem. Os que, pela causa de Cristo, sacrificam a vida neste mundo, conservá-la-ão para a eternidade. These statements clear? Está claro para vocês? Is this something that we may have forgotten? É algo que nós esquecemos. The message of righteousness by faith is a demonstration of God's love. A mensagem da justiça pela fé é a demonstração desse amor. And when we see God's love, E quando nós vemos o amor de Deus, it causes us to give up everything of this world and to give ourselves to Him. tem um efeito que faz com que deixemos tudo e nos entreguemos a Ele. And then He can do with us whatever He wants. Então Ele pode fazer conosco o que quer que Ele deseje. And what it is that He wants to do with us is to use us to serve humanity. E como que Ele quer usar-nos? Ele quer nos usar para servir a humanidade. Now we gave ourselves to Christ Quando nós nos entregamos a Cristo, because we saw His love and we knew that we could trust Him. porque nós conhecemos o seu amor e sabemos que nós podemos confiar nele. Now, if we have given our lives into His hands, Quando nós entregamos as nossas vidas em suas mãos, why should we worry? por que nós deveríamos nos preocupar? I want to read to you a statement from Alert Wagner. Então vamos ler aqui uma citação de Wagner, que diz assim: o homem que será salvo esquece de si mesmo sendo salvo, perde de vista a si mesmo no cuidado dos outros. Wagner, da Adventist Review and Sabbath Herald, 28 de março de 1899. This is a secret. Este é o segredo. Because if you are stressing about your salvation, Porque você está preocupado, se estressando com a sua salvação, it is because
you have got your priorities wrong. É porque você tem as suas prioridades no lugar errado. When we put others first, Quando nós colocamos os outros em primeiro lugar, that is actually Christ living his life in us. na verdade é Cristo vivendo a sua vida em nós. God doesn't want us to stress about our salvation. Deus não quer que a gente fique estressado, preocupado com a nossa salvação. But there is one thing that we should be worried about. Mas há uma coisa que nós devemos nos preocupar: The salvation of our family, our friends, our neighbors. a salvação da nossa família, dos nossos amigos e do nosso próximo. Correct? Certo? Because we know God. We have tasted and we have seen that he is good. Porque nós conhecemos a Deus, nós experimentamos, nós temos visto que Ele é bom. But our families don't know God. Mas a nossa família não conhece a Deus. There is a statement here from Ellen White. Mais uma citação aqui de Ellen White. About what Satan has done. Então, aqui está no Desejado de Todas as Nações, página 10, o que Satanás fez. Satanás apresentou falsamente a Deus. Tentou revestir o amorável Criador com suas próprias más características, como o Senhor seja um Deus de justiça e terrível majestade. Satanás os fez considerá-lo como severo e inclemente. How much do you think that it hurts God's heart that people have the wrong idea of who he is? Quanto que vocês acham que feriu o coração de Deus por terem uma ideia errada do seu caráter? His arms are open wide to receive, not to condemn. Os seus braços estão abertos para receber, não para condenar. And yet, we hide ourselves. Contudo, nós ouvimos isso de Deus. Or we come to God like a little child, expecting that we're going to be punished. Nós estamos lá esperando como uma criancinha, esperando para ser punidos por Deus. But who is God? Mas quem é Deus? We talk about the Ten Commandments being the transcript of his character. Nós falamos que os 10 mandamentos são a representação do seu caráter. So who is he? Então, quem é ele? What is God like? Como Deus é? Very simple. Vamos ver, então, próxima citação. Deus é amor, 1 João 4, 8. This is who God is. Então, isso é o que Deus é. Deus é amor. This is his righteousness, love. Isso é a sua justiça. Uau! But Satan has misrepresented him as someone who requires this and this and this. And if we don't do it, well, we're in trouble. Mas Satanás representa Deus como ele exigisse isso, isso e isso. E se nós não fizermos, nós estaremos em sérios problemas. How did God respond to these false accusations? Como Deus responde a essas falsas acusações de Satanás? He sent his son. Ele enviou o seu filho. João capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma.
em João capítulo 14, versículos 8 a 10. Quem me vê a mim, vê o Pai. É quem faz as obras, é o Pai. Christ, it says there in Philippians chapter 2, Então, Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, he emptied himself. ele se esvaziou dele mesmo. And when he came to this earth, E quando ele veio para essa terra, the Father dwelt within him, o Pai habitava nele. and he permitted the Father to work and to speak through him. E ele permitiu ao Pai que trabalhasse e falasse através dele. So that when the people were looking upon Christ, Então, nós estamos olhando como pessoas para Cristo, they did not see Christ, but they actually saw the character of the Father. e quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos a Cristo, nós vemos o caráter de Deus Pai representado nele. And the words he spoke were the words of the Father. E as palavras que ele falava eram as palavras do Pai. Many people think that God is looking at them to find fault, and then when they commit a sin, no matter how small it is, he condemns them. Muitas pessoas estão esperando que Deus vai olhar para eles, esperando que eles cometam o pecado, e tão logo eles cometem o pecado, ele vai condená-los. It's no wonder that people don't even want to believe he exists. Sorry? It is no surprise No. that there are people who do not even want to believe that God exists. E não é de se surpreender que tem pessoas que não acreditam que Deus exista. I wouldn't want to worship a God like that. I wouldn't want to be forever with a God like that. Ah, eu não vou adorar um Deus como esse, eu não quero viver para sempre com um Deus como esse, então eu não acredito que ele exista. For much of my life, I was obedient, but it was only because I was afraid of the punishment. Ah, muito tempo da minha vida eu era obediente, mas eu estava preocupado com a punição que eu poderia receber se não fosse obediente. But there is one thing that we must learn, Mas há uma coisa que nós devemos aprender, and we must learn it so that we can communicate it to others. nós devemos aprender para transmitir, comunicar a outros. God does not condemn. Deus não condena. When there was the woman Mary caught in the act of adultery, Lembrem-se da mulher que foi pega em adultério. Christ said to her, Cristo disse a ela: I do not condemn you. eu não te condeno. It was the Father speaking through Christ, Era o Pai falando através de Cristo. and he did not condemn the sinner. E ele não condenou a pecadora. In John chapter 12, Christ himself said that he will not judge us. It is his words that will judge us. Em João capítulo 12, Jesus disse que não é ele que nos condenará, mas é a sua palavra que condenará. His words will stand as a as a witness and testify that they offered us life, but we rejected it. Suas palavras testificam que ele nos ofereceu vida, mas nós a rejeitamos. I want to show you a statement from Ellen White. It's amazing. Gostaria de compartilhar um trecho do Manuscritos Inéditos, número 9, página 265, de Ellen White. Quando Cristo estava sobre esta terra,
a grande massa das pessoas comuns o teria aceitado se não tivesse medo do que os escribas e fariseus podiam fazer. Isn't that amazing? Então, perceberam aqui? Now compare that with your life. Então, compare isso com a nossa vida. The common people had no problem with Christ. As pessoas comuns não tinham problema nenhum com Cristo. And you know, even the Roman government had no problems with Christ. Mesmo o governo romano não tinha problemas com Cristo. The only people that had problems with him was the religious leaders and the people who were very loyal to those leaders. As únicas pessoas que tinham problemas com Cristo eram os líderes religiosos e as pessoas que eram leais a esses líderes religiosos. But the common people had no problem with Christ. Mas as pessoas comuns não tinham nenhum problema com Cristo. They were happy for his presence. Eles estavam felizes com a presença de Cristo. They did not feel condemned. They didn't feel that they want to run away and hide. Eles não se sentiam condenados, eles não se sentiam agora eu vou fugir e me esconder dele. And there were many who were drawn to give their lives to God. E muitos foram conduzidos a entregar sua vida a Deus. Yeah, they were attracted to him. Eles foram atraídos a Jesus. And who was living their life in him? E quem estava conduzindo a vida de Cristo Our Heavenly Father. era o Pai, Deus Pai no céu. Now, many Seventh-day Adventists have a problem. Muitos adventistas do sétimo dia têm um problema. They haven't understand God's true character. Eles não entenderam o que Deus requer deles. And so they think that God condemns them. Então eles acham que Deus os condena. And because they think that God is like that, they condemn others when they see the sin in their lives. Então, porque eles acham que Deus os condena, eles condenam os outros quando veem pecados na vida dos outros. We condemn our neighbors, we condemn our families, we condemn our brethren in the church. And at the end of the day, we feel very lonely because everyone around us is so full of sin. Nós condenamos nossa família, nós condenamos os nossos familiares, condenamos os nossos amigos, os nossos irmãos da igreja, e nós nos sentimos tão solitários porque todos eles estão cheios de pecado. And we think, I need to stay away from them. E nós pensamos, eu tenho que ficar longe deles. And now I'm talking to you about the need for us to serve them. E agora estou falando com você sobre a necessidade de nós servir essas pessoas. And maybe your thought is, Talvez o seu pensamento seja, how can I serve someone like that? como que eu posso servir uma pessoa como aquela? How can I go near someone who is always drinking, smoking, swearing? Como que eu posso me aproximar de alguém que está sempre bebendo, fumando, falando palavrões, amaldiçoando, praguejando? I will be contaminated. Eu seria contaminado com ele. And I've heard this many times, and when I was legalistic, these were my very thoughts. Quando eu era um legalista, esses eram os meus exatos pensamentos sobre essas pessoas. But this is not God's mentality. Mas essa não é a mentalidade de Deus. The Bible says that while we were sinners, while we were enemies, God sent his Son for our salvation.
Mas a palavra de Deus diz que quando nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, Deus enviou a Cristo para a nossa salvação. He came to us while we were filthy with sin. Ele veio até nós, Cristo veio até nós quando nós estávamos cheios, preenchidos de pecados. And how close did he come to us? E quão perto ele chegou de nós? It's very clear in this statement. Está bem claro nesta citação de O Desejado de Todas as Nações, página 170. Falava como uma pessoa familiarizada com o céu, cônscia de suas relações com Deus e, todavia, reconhecendo sua unidade com cada membro da família humana. Recognizing what? Reconhecendo o quê? Unity. Unidade. With who? Com quem? Com cada membro da família humana. That's not just those people in the church. Ah, não com aquelas pessoas lá da igreja. That's the people outside the church as well. Nem com aquelas pessoas fora da igreja. That's the people that we condemn and we don't want to go anywhere near. São essas pessoas que nós condenamos e não queremos nos aproximar delas. If he came close to us, Se ele pode se aproximar de nós, then when he is living in us, we will come close to others. e se ele pode se aproximar de nós e viver em nós, então nós nos aproximaremos dos outros. What is the message really all about? Sobre o que é essa mensagem? The revelation of God's love to humanity. A revelação de Deus, do amor de Deus por nós, pela humanidade. We can talk all about the victories over sin that God will give us. Nós podemos falar sobre toda a vitória do pecado que Deus nos dará. But unless he wins our hearts first, why will we give them to him? Mas a não ser que... sorry, could you repeat, please? Unless God wins our hearts to him, why would we give it to him? E a menos que Deus ganhe o nosso coração, por que nós agiríamos dessa maneira? And so the first thing that God must do is to convince us of his love. Então, a primeira coisa que Deus deve fazer é convencê-lo do seu amor por nós. Convencer-nos do seu amor por nós. And then when he does that, então, nós teremos isso, o amor dele. We will love to give ourselves to him. Nós amaremos dar o nosso coração a ele. But many people don't know who God is. They have the wrong idea. Muitas pessoas não sabem quem Deus é. Eles têm a ideia errada. And so just as God sent his son so that he could reveal himself through his son, então, exatamente como Deus enviou o seu filho para poder se revelar o seu caráter em seu filho, God wants to send us to the people of this world so that he can reveal himself through us. Então ele quer nos enviar para revelar o seu amor às pessoas do mundo através de nós. He wants to live in us. Ele quer viver em nós. He wants to do all of the works. He wants to do all of the talking. Ele quer falar todas as palavras, todas as conversações. So that when others look upon us, they only see him. Então, quando os outros olharem para nós, eles verão somente a Deus.
em nós. What an honor and a privilege. Oh, que honra e que privilégio! Because we know that there's nothing good about ourselves. We should know that. Porque nós sabemos que nada bom em nós. Nós devemos saber disso. We Não há were nada- lost. Nós estamos perdidos. Why? Because of Por our quê? own mistakes. Nós sempre estamos cometendo os erros. But he came and he gave us hope. Mas ele veio para nos levar para casa. And so, of course, we want to reveal and help others to know who God is. Então, ele quer revelar em nós, aos outros, o que Deus é, o que ele é. When we serve others, Sorry, could you repeat? when we please? serve others Quando nós servimos aos outros and expect nothing in return, e não esperamos nada em troca ao servir os outros. the people will be amazed. The people, It will be something incredible that the people cannot believe. yes, será algo incrível que as pessoas não podem acreditar quando elas nos veem transformados. Because there is nothing free in this world. Porque não há nada de errado em nossas palavras. My fault. There is nothing free in this world. Ok. Não há nada livre em this. Yeah, no hay nada gratis en este mundo. Ok. And the people will be surprised, but we will tell them, don't thank me, thank God. Então nós vamos falar para as pessoas, não agradeça a mim, agradeça a Deus. He put it in my heart to do this for you. Ele colocou isso no meu coração, está fazendo isso por mim. And as I said, when we do this without expecting anything, the people can hardly believe it. Quando nós fazemos isso sem esperar nada em troca, as pessoas mal acreditarão nisso. Just like we can hardly believe that God will give us his own righteousness, even though we have done no good works. Apenas como nós, eles vão pensar assim, como que eles estão fazendo isso? É como Deus fez conosco, deu a sua própria justiça, nós vamos pensar a mesma coisa que as pessoas pensarão de nós. Como que ele pode fazer isso sem esperar nada em troca? I want to read one last quote. Gostaria de ler uma última citação. And this is amazing. It is very clear. E aqui nós vamos ver em Parábolas de Jesus, página 226, e é maravilhoso. Diz assim: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo à luz de sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. And if you will pay close attention, it becomes very clear that every problem in this world is because of a false understanding of the character of God. E se a gente for estudar com calma, em detalhes, a gente vai perceber que todos os problemas desse mundo é uma má compreensão do real caráter de Deus. This is the root cause of every problem. Essa raiz de todos os problemas. A misunderstanding of the character of God. A má compreensão do caráter de Deus. And unfortunately, it has been misrepresented even by those who profess to be his representatives.
Infelizmente, isso também é mal compreendido por aqueles que professam ser seus representantes. Continue reading. Vamos continuar lendo, então. Esta é a obra esboçada pelo profeta Isaías nas palavras: Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Os que guardam a vida do esposo devem dizer ao povo: Eis aqui está o vosso Deus. Now, do you understand what this is actually saying? Nós entendemos o que isso realmente está dizendo? It is actually saying that the fulfillment of Isaiah chapter 40, verse 9, Está dizendo que o cumprimento de Isaías capítulo 40, versículo 9, is that the servants of God in the last days é que os servidores, os servos de Deus nos últimos dias, they will stand before the world eles estarão lá em pé diante do mundo and in themselves, in their own lives, eles sozinhos, eles mesmos em suas vidas, they will say to the world, eles dirão ao mundo: here is your God. Aqui está o vosso Deus. Displayed in our lives is the life of him who is love. A nossa vida é a vida dele em nós, que é amor. We will be so hidden in Christ that when the people look at us, they will see the very character of God himself. Nós estaremos tão escondidos em Cristo, em Deus, que quando eles olharem para nós, eles verão o caráter de Cristo em nós. Now, a question. Agora uma pergunta. Qual é o autoclamor? Reading on in the same paragraph. Vamos lá, então, ao mesmo parágrafo. A este parágrafo. Vamos ver, voltando. Está em destaque: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do seu caráter de amor. What is the last message to be given to the world? Qual é a última mensagem a ser dada ao mundo? It is the revelation of God's character of love. É a revelação do caráter de Deus, do caráter de amor de Deus. This is what the loud cry is. Esse que é o amor de Cristo. Now, Não, esse é o que é o autoclamor, desculpa. our brother asked me to speak about the message and the last days. O irmão Valdomiro me pediu para falar sobre a mensagem de justificação pela fé no fim dos tempos. I'm hoping that you can understand why I've been sharing what I've been sharing. Eu espero que vocês entenderam o que eu compartilhei, estou compartilhando aqui. Now, reading on, starting here. Então, vamos ler aqui, continuar aqui em destaque. See, it's os philos. Yes, let's see. Os que guardam a vinda do esposo devem dizer: Eis aqui está o vosso Deus, os últimos raios da luz e misericórdia, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. In our lives, we are to reveal what God has done for us. Em nossas vidas, nós devemos revelar o que Deus tem feito por nós. A última parte, a luz do sol da justiça deve irradiar em boas novas, em palavras de verdade e atos de santidade.
Good works, boas palavras, words of truth, and holy acts. palavras de verdade e atos de santidade. And we've been talking about what that is. Nós já mencionamos sobre o que isso se refere. Now, I thought for many years that the preaching of the message was preaching, preaching, teaching, teaching. Eu pensei por muitos anos que o centro da mensagem era pregar, pregar, ensinar, ensinar. And when the pandemic arrived, I couldn't keep preaching anymore. Então, quando eu fui e me escondi, eu não podia mais pregar. And I thought, now I'm useless. E eu pensei, quão inútil eu sou. But no, God wanted to teach me the things that I'm sharing with you now. Então, Deus ensinou a mim o que eu vou compartilhar com vocês agora. Our priorities must be correct. As nossas prioridades devem ser corrigidas, devem ser certas, corretas. We can read the preachings and the teachings of Jesus in just a few hours. Nós podemos ler, estudar os ensinos, as pregações de Cristo em apenas algumas horas. But the rest of his life, what is written? Mas, sobre sua vida, está escrito aqui em João capítulo 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fossem escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amen. This is what we need to learn. É isso que nós precisamos aprender. The message is to move from the intellect into the heart. A mensagem tem que sair do intelecto para os nossos corações. If the message has really impacted our lives, se a mensagem realmente impacta as nossas vidas, life will never be the same again. A nossa vida jamais será a mesma. If we have correctly understood the message, se nós entendermos corretamente a mensagem, we will realize that my life is in God's hands. It's his responsibility for my salvation. A minha vida está nas mãos de Deus, a responsabilidade por minha salvação é de Deus. The only thing I need to do is to become busy seeking to help others discover the love of God for themselves. A única coisa que vai nos ocupar é levar aos outros, fazer com que os outros descubram esse amor de Deus por eles mesmos. And when we do that, we will find a joy and a peace that we never imagined we could have. E quando nós encontrarmos isso, quando nós fizermos isso, nós sentiremos uma paz, uma alegria que nós nunca sentimos antes. Christ will live in us, and this is what his life will look like. Cristo viverá em nós, e essa será a vida de Cristo em nós. Nós representaremos a vida de Cristo em nós. Good works of serving humanity. Boas obras de servir a humanidade. Thank you for the opportunity that I had to share with you this evening. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa mensagem com vocês esta noite. I did say that some things might be a little hard to hear. Eu acho que realmente eu devo dizer que é algo muito duro, muito forte para se ouvir. But I need to share these things with you. Mas eu precisava compartilhar essa mensagem com vocês. I'm speaking from my heart. Estou falando do meu coração, de coração. Because we are not to be selfish with this message. Nós não podemos ser egoístas nessa mensagem. The purpose of the message is so that this world
can come to know that God loves them. O propósito dessa mensagem é que o mundo entenda que Deus os ama. And I thank God for this calling. It is a privilege and it is an honor. Então, é um privilégio esse chamado. And don't be afraid. Não tenham medo, não sejam temerosos. If God is calling you to serve sinners, He will protect you. Se Deus está chamando você para servir os pecadores, obedeça. When your constant prayer is, God, you live in me, reveal yourself through me. Sorry, would you repeat, When please? our constant prayer is, Quando a nossa constante oração é: God, live in me, reveal yourself through me. Deus, habita em mim, revele-se em mim. When that is our constant prayer, we will forget all about ourselves and we will just think of everything we can do for the sake of others. Nós nos esqueceremos de nós mesmos e vamos pensar em tudo que nós podemos fazer por causa dos outros para salvar aos outros. And when we forget about ourselves, E quando nós nos esquecemos de nós mesmos, we forget all about our problems. nós esquecemos dos nossos problemas. That's God's problem, not mine. São os problemas de Deus, não os meus problemas. He'll work it out. Ele vai operar isso, ele vai trabalhar nisso. And so may God bless each and every single one of you. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. And may you continue to study the message. But I have a recommendation. Vamos continuar a estudar a mensagem de 1888, mas eu tenho uma recomendação. Study the writings of Jones and Wagner for yourselves. Estudem a mensagem de Jones e de Wagner da justificação pela fé por vocês mesmos. Don't just listen to somebody else's preaching, somebody else's interpretation of the message. Study the message itself. Não fiquem somente ouvindo pessoas pregando, interpretando a mensagem para vocês. Estudem a mensagem por vocês mesmos. May God bless you, I pray. In Jesus' name. Amen. Que Deus os abençoe imensamente, em nome de Jesus. Amém. It's really a pleasure to have you here, Cameron, with us this evening. I thank you very much. I think everybody is very happy here, okay, watching, listening to you. And hope your ministry, okay, God bless your ministry, your family, and we are in contact with you, okay? Thank you very much indeed. May God bless you and your ministry also, Brother Valdomiro. Thank you for the invitation. Thank you very much. Could you pray for us, please, to finish? Yes. Thank you. Loving Father, Pai Celestial, amoroso Pai Celestial, live in us, please. viva em nós, por favor. Don't let the world see who we are. We want them to see you in us. Permita que o mundo veja o Senhor em nós. Hide us in your Son, I pray. Esconda-nos no Senhor, so that only you will be seen. somente o Senhor será visto em nós. Justify us, sanctify us, and make us your vessels to reveal your love. Nos justifique, nos santifique e nos faça vasos de suas bênçãos, do seu amor, para revelar aos outros. We thank you, Father, for this privilege and this honor. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio e essa honra. In Jesus' name, amen. Em
Em nome de Jesus. Amém. Let's see if we have, if you have time, if you have any questions here. We have some comments here. Do you have any more time, Cameron? Yeah. I'm Yes. just seeing the comments now. I didn't know there were comments. Yes, there are some comments here, but I don't think that we have any questions here, only comments. But I thank everybody for the opportunity of being with us, ok? Agradeço a todos por estarem conosco, agradeço também, já agradeci em inglês para o Cameron, ok? And Cameron, you can come here anytime you want, okay? To be with us, other opportunities. It will be a very, very big, great pleasure to have you here. I know that you are very busy, but we are going to be in contact with you. Amen. Yeah. And our simple rule is, if you invite us, we can't say no, because it's the Lord calling us to share the message. Okay, thanks. All right. Okay, a person said here, all the questions were answered. Okay. Amen. Okay, thank God. So bye-bye, everybody. Okay, take care. May the Lord be with you all. Have a good evening. Tchau a todos. Até a próxima.